Bom, gente, hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante, eu gosto bastante, mas um pouquinho complicado, que é o sistema complemento. O sistema complemento é um sistema, como o nome já diz, ele complementa a resposta imunológica. O fato interessante a respeito do sistema complemento é que ele é totalmente proteico, tá? Então, assim, lá naquela aula, quando eu falei de imunidade inata para vocês, eu disse que parte da imunidade inata era realizada pelas células, né, os órgãos e tecidos, e também por algumas proteínas. Então, hoje a gente vai falar exatamente dessas proteínas que fazem parte da resposta imunológica lá da imunidade inata. Bom, então vamos dar continuidade aqui. Bom, então são proteínas, tá? Que têm a capacidade, desempenham três funções. Tem a capacidade de opsonizar os anticorpos, tem a capacidade de interagir com anticorpos para a fagocitose bacteriana, tá? E também tem a capacidade de recrutar células inflamatórias e levar à morte de patógenos. Essas proteínas, elas são chamadas de zimógenos, tá? O que são zimógenos? São proteínas que se encontram no nosso organismo na sua forma inativa. Como exemplos desses zimógenos, nós temos as caspases, a cascata da coagulação e enzimas proteolíticas da digestão. Alguém está com o microfone aberto aí, se puder fechar. Bom, as caspases são um tipo de proteínas que muito é encontrada nas nossas, praticamente todas as células do nosso corpo, que tem a capacidade de estimular a apoptose, tá? Então são pontos de checagem nas nossas células que verifica se a célula está íntegra, se ela foi atacada por algum vírus e tal, e elas vão auxiliar exatamente na eliminação dessa célula que porventura poderia prejudicar todo aquele tecido, todo aquele órgão, tá? Então elas se encontram lá como se fossem gatilhos, né, esperando só serem ativadas para induzir a apoptose. Cascata da coagulação, acho que vocês já viram, até no ensino médio, já deve ter ouvido falar pelo menos alguma coisa de como é que ela funciona. Ela tem várias proteínas que são responsáveis para ativar uma proteína seguinte, e assim levar à ativação do processo de coagulação. Então você tem protrombina, que precisa ser convertida em trombina para ativar o fibrinogênio, que vai ser convertido em fibrina e tal. Então essas proteínas elas estão na sua forma inativa e precisando ser ativadas para ser convertida naquela proteína funcional. Então essas proteínas do complemento elas são todas encontradas nessa forma, são produzidas pelo fígado e se encontram na sua forma inativa lá na corrente sanguínea, tá? O complemento ele é dividido em três vias diferentes: a via clássica, a via alternativa e a via das lectinas. Cada via dessa ela tem um início diferente. Elas se diferenciam exatamente pela a forma como elas se iniciam. Mas as três vias elas vão apresentar as mesmas três funções, tá? Elas têm a capacidade de recrutar células inflamatórias, elas têm a capacidade de induzir a opsonização de patógenos e causar a morte dos patógenos. Apareceu uma palavrinha nova aqui que eu acredito que vocês estão, meu Deus, o que é isso? Opsonização. Opsonização, para simplificar, significa marcar, tá? Então, marcar para quê? Marcar exatamente para que as células fagocíticas consigam reconhecer aquele patógeno e assim conseguir eliminar ele. Então, opsonizar é marcar. Existem várias proteínas que têm essa habilidade de marcar os patógenos para facilitar o processo de fagocitose deles. É como se você colocasse luzinhas de Natal em cima de uma bactéria. Aí ali aquela célula fagocítica consegue enxergar aquela sinalização na superfície daquela bactéria, identificar aquilo ali como um patógeno e conseguir ali e chegar até aquilo que está marcado, fagocitar para posterior destruir aquele micro-organismo, tá? Então, isso é opsonizar. O sistema complemento, ele tem opsoninas, tá? Que são essas proteínas com capacidade de marcar. Então, uma palavra derivada aí, as opsoninas, são proteínas com capacidade de marcar e fazer com que aconteça o processo de fagocitose. Outro exemplo, que até falei para vocês, de opsonina, vocês acreditam até que já saibam como é que ela funciona e tudo mais, é o anticorpo. O anticorpo é uma opsonina.
Ele marca os micro-organismos de forma específica para que as células fagocíticas consigam ir lá e fagocitar aquela bactéria, aquele vírus que está ligado no anticorpo. Bom, aqui o início de cada via, tá? A via clássica, ela começa com a primeira proteína, que é a C1q, tá? As proteínas do sistema complemento, elas vão da C1, tá? C1 o C é de complemento, né? Vão da proteína C1 até a proteína C9, tá? A C1q, que é porque ela é uma subunidade dessa proteína, tem duas subunidades, a QRS, tá? São três subunidades. A C1q é o início da via clássica. Essa C1q ela tem a capacidade de reconhecer superfícies polianiônicas e ácidos lipoteicoicos, que são encontrados lá nas grãos positivas. Ela também reconhece a presença da proteína C reativa. A proteína C reativa, muitas vezes, ela é confundida com, porque a gente fala PCR, né? Então, assim, o teste da PCR. O teste da PCR ela é muito utilizado para identificar infecções bacterianas, porque essa proteína C reativa é uma proteína também hepática, ela é produzida no fígado, e ela é produzida principalmente quando você tem infecções bacterianas. Então, quando o médico ele te pede uma PCR, é exatamente para verificar a possibilidade daquela doença, você está com um quadro febril, mas você não tem nenhuma lesão, nem nada que você possa uma dor de garganta, alguma coisa que possa apontar qual é a origem daquele quadro febril, e muitas vezes o médico pede uma PCR. E se você tiver com uma quantidade dessa proteína elevada, isso significa que você provavelmente tem uma infecção bacteriana aí escondida, causando aí essa sua febre, entendeu? Então a proteína C reativa, ela tem esse tropismo por fosfolina de polissacarídeos bacterianos, e ela se liga à superfície dessas bactérias e sinaliza. Então é outra opsonina aqui, a PCR, tá? Mas principalmente a C1q, ela tem tropismo pelos complexos antígenos-anticorpos. Então toda vez que tiver um anticorpo na superfície de um antígeno, a C1q consegue reconhecer essa ligação, antígeno-anticorpo, tá? Então a C1q ela sempre vai se ativar quando ela encontrar essas situações aqui que foram apontadas, beleza? Sei que pode parecer um pouquinho complicado aí na cabeça de vocês, mas eu vou tentar facilitar, porque eu tenho as figurinhas, eu tenho aqui, o vídeo ainda que está funcionando e tal, então eu vou repassar bastante com vocês para não ficar confuso aí. Bom, essa é a via clássica. Então, a via alternativa, ela começa a partir da C3, tá? A C3, ela tem um comportamento que, apesar dela ser também um zimógeno, tá? Que se ativa a partir de outras proteínas, ela tem a capacidade de se hidrolisar espontaneamente. Quando ela se hidrolisa espontaneamente, ela pode se ligar de forma espontânea à superfície bacteriana. Então, a via alternativa, ela não depende do reconhecimento, por exemplo, de antígeno anticorpo. Ela pode se ativar espontaneamente já na superfície da bactéria, porque a C3 ela consegue se hidrolisar espontaneamente, tá? Ela precisa de ativação nas outras vias, mas existe a possibilidade da C3 também se hidrolisar de forma espontânea. Opa. E por fim, eita, fui falar aqui do a garganta. E por fim, a via das lectinas, tá? A via das lectinas é uma gêmea, idêntica à via clássica. Então, assim, para vocês entenderem a via clássica e a via das lectinas é bem fácil, porque elas são praticamente iguais. O que muda entre elas? Enquanto essa via clássica ela tem essa capacidade de reconhecer a interação proteína-proteína, a via das lectinas, essa proteína chamada MBL, que é lectina ligadora de manose, ela consegue se ligar aos sítios ricos em manose na superfície de bactérias e vírus. Então, aqui a interação, em vez de ser proteína-proteína, é proteína-carboidrato. Ela se liga nos carboidratos dos micro-organismos, enquanto aqui você tem uma interação proteína-proteína, a ligação dos anticorpos na superfície proteica aqui encontrada lá na superfície dos antígenos.
De resto, elas são iguais. Vamos conhecer um pouquinho mais a respeito de cada uma delas, tá? Então, aqui é só para mostrar o início de cada uma das vias, beleza? Aqui você tem a via clássica, onde começa com a C1. Aqui são as 3 subunidades da C1, depois vocês vão conhecer o que cada um faz. A C4 e a C2. Aqui é a via das lectinas, começa com MBL, as 2 subunidades. Essa MBL aqui, eu vou mostrar a estrutura molecular dela para vocês, é igual, a cara de uma é a cara da outra. Tem a C4 também e a C2. E a via alternativa, você tem a C3, né, que se hidrolisa espontânea, e 2 cofatores aqui, que depois vocês vão conhecer. Uma coisa que eu quero que vocês observem aqui é que as 3 vias, apesar de terem começos diferentes, vocês estão vendo que tem característica diferente em cada uma delas, todas elas convergem para o mesmo canto, que é essa C3 convertase. C3 convertase é exatamente a enzima que consegue converter a C3, tá? Esses são chamados eventos precoces da ativação do sistema complemento. Na fase tardia, você vai ter, aqui a partir da C3 convertase, você vai ter a via aonde você tem o recrutamento inflamatório. Aqui você tem as anaflotoxinas da sistema complemento, a C3A e a C5A. Você tem aqui mediadores peptídicos da inflamação e recrutamento fagocitário a partir dessas subunidades. Você tem a C3B, que tem a capacidade de se ligar nos receptores nos fagócitos, causando assim a opsonização e, portanto, a remoção dos complexos imunes. E aqui a terceira, o que é chamado de complexo de ataque à membrana, que vai da C5b até a C9. Esse complexo de ataque à membrana é o que mata as células. Então, o que vocês estão vendo aqui são exatamente as 3 funções do sistema complemento. A capacidade de ser um mediador inflamatório, recrutamento fagocitário, a capacidade de ser uma opsonina, tá? E a capacidade de matar patógenos. São as 3 funções do sistema complemento e quem é que faz cada uma deles. Vou dar aqui uma pausa para falar o seguinte. Vocês estão vendo aqui essa enzima C3 convertase e aí de repente apareceu uns Bs e uns As aqui. O que acontece é o seguinte, durante o processo de ativação, da cadeia de ativação dessas proteínas, elas são clivadas. E quando elas são clivadas, elas vão clivar em 2 subunidades, a subunidade A e a subunidade B. Tá? Então aqui, essa C3A, ela estava junta com a C3B na sua forma inativa. Na hora que a C3 convertase clivou essa forma inativa, formou a C3A, que desempenha uma função, e a C3b, que desempenha outra função. Então, é o que está acontecendo aqui. Ó. Você tem a C5A aqui e você tem a C5b bem aqui. A C5A é um mediador inflamatório e a C5b faz parte do complexo de ataque à membrana. Então, na medida que elas vão se quebrando umas às outras, as subunidades As desempenham uma função e as subunidades B vão desempenhar outra função. Não sei se ficou claro na cabecinha de vocês aí, mas é o que está acontecendo. Apareceu aqui a C4 e a C2 também, ó, tá vendo? Então, por que não tem C4A, C4B, C2A, C2B? Elas vão também aparecer, tá? E outra coisa que eu quero que vocês percebam é que tem 4, 2, 3, 5. O cara não sabe contar não, né? Tem aqui 1, 4, 2, 3 e depois vai aparecer 5, 6, 7, 8 e 9. Então, o cara era bom de imunologia, mas não era bom de matemática. Na verdade, o que aconteceu aqui foi que a ordem do sistema complemento, a ordem das proteínas do sistema complemento, foi nomeada com base na ordem que elas foram descobertas, e não na ordem funcional delas, entendeu? Então, assim, a ordem aqui está na ordem em que essas proteínas foram sendo descobertas. E, portanto, assim, apesar da 4 ser a segunda aqui na cadeia funcional, né, do sistema complemento aqui, ela foi a 4ª proteína a ser descoberta. Por isso que ela está aqui, logo depois do C1. Deu para entender direitinho? Por que está fora de ordem aqui? O 4 está antes do 2 e antes do
deveria estar aqui entre o 3 e o 5, né? Então, isso está relacionado exatamente à ordem que ela foi descoberta. Bom, essa aqui é a C1, tá? A C1 e as suas 3 subunidades. A C1, ela tem na C1Q, que é aquela que reconhece a ligação antígeno-anticorpo, ela tem essas perninhas. Então, essas perninhas aqui na foto, estou mostrando como é que ela é de verdade. Essas perninhas conseguem reconhecer essas ligações. E a C1, quando ela é ativada, ela ativa essa região aqui, a C1R, que tem a capacidade de clivar a C1S. Então, na hora que a C1Q reconhece a ligação antígeno-anticorpo, ela ativa a C1R e a C1R é uma proteína que tem capacidade de clivar a C1S. Na hora que a C1S ela é ativada, ela vai ativar todo o resto da cascata. Então, vamos aqui. Então, o que vocês estão vendo aqui é exatamente o que eu falei. A C1Q reconheceu aqui a superfície do antígeno, foi ativada, a C1R cliva a C1S, essa C1S clivada se torna ativa e passa agora a ser capaz de clivar a C4 e a C2. Tá? A C4 ela é clivada na superfície do antígeno. Então, na hora que ela é clivada, ela precisa já estar aqui. Digamos que aqui seja uma superfície de uma bactéria. Tá? Então, na hora que ela é clivada, ela se liga à superfície dessa bactéria e ela opsoniza essa bactéria. Então, aqui vocês estão observando que o que está opsonizando a superfície da bactéria é a subunidade C4b. E a C4a, ela é liberada e vai embora. Ela depois vai manifestar outra função, tá? Mas ela aqui, por enquanto, não vamos lembrar dela, não. Então, eu quero que vocês pensem aqui na C4b, na superfície da bactéria. E a C2, ela só é clivada, ela só se torna ativa quando a C4b já está opsonizando a bactéria. Então, a mesma C1S cliva a C2, clivando em C2A e C2b, que está aqui. Ó. Na hora que ela é clivada, ela se liga a C4b, formando aqui uma nova proteína, a C4b2b. É porque aqui tem um C, né? E aqui era C4b, C2b. Só que agora ficou aqui essa notação C4b, 2b. Essa proteínazinha aqui, deixa eu até botar aqui o ponteiro. Essa proteínazinha aqui, que se juntou, essas duas subunidades se juntaram formando uma coisa nova aqui, é a C3 convertase. Isso aqui se chama C3 convertase, que é exatamente aqui, ó. Isso aqui é a C3 convertase, tá? Bom, C3 convertase cliva C3. Você tem aqui a C3. Então, a C3 convertase vai clivar a C3. A subunidade C3b vai também se ligar aqui à superfície desse complexo que está se formando aqui, na superfície bacteriana. A C3a vai embora e a C3b fica aqui ligada na superfície da bactéria. E vai formando várias subunidades de C3 grudadas aqui na superfície bacteriana. Enquanto isso, você tem esse complexão aqui, C4b, 2b e 3b. Tá vendo aqui que uma subunidade 3b aqui está ligada também no complexo C4b, 2b? Isso aqui se chama C3, C5 convertase. Quando ela era C4b, 2b, ela era uma C3 convertase. Quando ela adicionou mais uma unidade aqui, 3b, ela se tornou, além de ser uma C3 convertase, ela se tornou uma C3, C5 convertase. Ela consegue clivar também C5 a partir daqui, tá? Mas vamos dar outra pause aqui e vamos ver aqui a C3b. Vocês estão vendo aqui que tem um bocado de C3b na superfície da bactéria que está ficando soltinha, né? Vamos voltar lá naquele quadro de funções lá da C3 convertase aqui, ó. Então, tá, aquelas subunidades A estão tudo indo embora, né? As que estão clivando, e vocês já sabem aqui, já tem um spoilerzinho, que eles são mediadores pró-inflamatórios aqui. E vocês estão vendo que está ficando um bocado de C3b na superfície da bactéria. E olha qual é a função dessa C3b que está ficando na superfície da bactéria. Ela vai opsonizar patógenos
Isso aqui é um indicativo para que os fagócitos enxerguem essa bactéria que está cheia agora de C3b na superfície, e aquilo ali vai auxiliar exatamente na remoção dos complexos imunes, ou seja, que traduzindo isso aqui, vai ser na remoção dos antígenos, de tudo que tiver marcado ali pelo sistema complemento, pelo anticorpo, está marcado, facilitando assim que os fagócitos enxerguem isso aí e fagocitem essa bactéria que está aqui ficando toda marcadinha com C3b. Beleza? Então você tem aqui C3b sendo liberada na superfície da bactéria, opsonizando ela toda, sinalizando aqui para um macrófago, para um neutrófilo que vai enxergar isso aí, vai fagocitar essa bactéria muito fácil, porque ela está sinalizada, e também formou aqui esse complexo C4b, 2b, 3b, que é uma C3, C5 convertase. Isso aqui continua sendo capaz de clivar C3, mas também adquiriu a capacidade de clivar a C5, que vai aparecer mais à frente, tá? Aqui é um resuminho. Então, a C1, o complexo aqui de proteínas. A C1Q se liga diretamente ao patógeno via ligação antígeno-anticorpo, né? Então, a C1Q é aquelas perninhas que são capazes de reconhecer essa ligação. Quando ela encontra essa ligação, ela vai ativar a C1R. A C1R cliva a C1S numa protease ativa e a C1S tem a capacidade de clivar C4 e C2. A C4, quando ela é clivada, se separa em C4b e C4a. A C4b opsoniza o patógeno e se liga a C2 para que ela possa ser clivada. E a C4a é um mediador inflamatório fraco. A C2b, ela se torna uma enzima ativa da via clássica, se tornando parte da C3, C5 convertase. E a C2A é também um mediador pró-inflamatório, um precursor da quinina vasoativa C2. Enquanto a C3 se divide em C3b e C3A, a C3b é uma opsonina predominante, aquela que vocês viram lá ali cobrindo a superfície bacteriana, e tem a capacidade de ativar a via alternativa, que depois eu vou falar dela, eu mostrei ali para vocês, mas que vocês nem prestaram atenção nesse detalhezinho, mas a via alternativa, lembra que eu falei que começa com a C3 aqui, que consegue se hidrolisar espontaneamente, e forma a C3, C5 convertase. E a C3A também é um mediador inflamatório. Bom, entendendo a via clássica, é muito fácil entender a via das lectinas, porque a via das lectinas, olha só a cara da MBL. É a mesma cara da C1, né? Mesmas perninhas, mesma coisa, mesmas características. Ela não tem a C1, a C1R nem a C1S, mas tem a MASP1 e a MASP2. A MASP1 não se tem função esclarecida, mas acredita-se que tenha o papel de ativar a MASP2, e a MASP2 desempenha o mesmo papel da C1S, que é clivar a C4 e a C2. E a diferença básica das duas, né, é que essa via ela consegue se ligar aos açúcares dos patógenos. E esses açúcares é que vão sinalizar para essa proteína que ali é um patógeno. Então, enquanto as nossas células estão recobertas de resíduos por ácidos siálicos, né, das bactérias, dos vírus, elas apresentam um padrão mais aberto, mais distribuído, que permite o reconhecimento por essa proteína aqui. E um detalhe, para que essa via funcione, ela precisa estar... isso é um mecanismo de proteção contra o sistema complemento, contra as nossas próprias células, tá? Para que essa via funcione, ela precisa estar diretamente sobre o patógeno já. Então, se a C4, se ela não estabelecer ligação rapidamente com a proteína ou carboidrato do patógeno, ela é inativada pela água, ela é hidrolisada. Se a C2 não for clivada junto com a C4, ela também não é ativada. A C2 somente é clivada quando estiver ligada lá a C4b. E a C3 somente é clivada no complexo C3 convertase na superfície do patógeno. Mesmo quando ela se hidrolisa espontaneamente, se ela não estiver na superfície do patógeno, ela é inativada. E existem ainda mecanismos, que depois eu vou mostrar para vocês, que caso uma dessas proteínas aqui se estabeleça ligação numa célula do nosso próprio corpo, existem outros fatores
que vão inativar esse complexo, impedindo assim que o sistema complemento se ative contra as nossas próprias células, tá? Então aqui vocês estão vendo que existem todos uns poréns para que essas proteínas possam serem ativadas contra o micro-organismo. Bom, a via alternativa, como eu falei, é uma via que ela não depende nem da MBL, nem da C1 para se ativarem. Ela ocorre exatamente porque a C3 consegue se hidrolisar espontaneamente. Quando isso aqui acontece, essa C3 hidrolisada ela se junta com o fator B. Esse fator B ele permite essa clivagem, essa união da C3 com o fator B, permite que ela possa ser clivada pelo fator D, em duas subunidades também, D e A, tá? Então, vocês estão observando aqui, ó, a C3 na sua forma inativa e ela se hidrolisou aqui espontaneamente. Quando isso aqui acontece, ela se liga ao fator B e o fator D vai clivar esse fator B em duas subunidades. Então você vai formar esse complexo aqui. Parece até aquelas coisas de genética, né? Bzão, Bzinho. Então você vai ter aqui a C3 hidrolisada mais o fator B clivado e essa estrutura aqui, isso aqui que vocês estão vendo, essa aqui que está aqui desenhada aqui abaixo, também é uma C3 convertase. Entenderam? Isso aqui é similar, tem a homologia funcional àquela C4B2B. Então, ela tem capacidade também de clivar C3. E aí você começa a ver também, do mesmo jeito, C3B opsonizando aqui a superfície da bactéria, formando C3A, que é um mediador pró-inflamatório, e aqui várias C3B se acumulando na superfície da bactéria. Então, a via alternativa, ela pula aquela etapa inicial do reconhecimento de estruturas bacterianas e se ativa espontaneamente. É óbvio que se ela não estiver próximo à superfície da bactéria, esse complexo aqui ele é inviabilizado. E existem proteínas regulatórias que também impedem que a cascata do sistema complemento seja ativada pela via alternativa na superfície das nossas células, tá? Então, está aqui exatamente os fatores que impedem que o sistema complemento se ative na superfície das nossas células. Então, existem várias proteínas regulatórias, como C1R, H, MPC, tem várias aqui, não vou entrar em detalhe com relação a cada uma delas, aonde esses cofatores e fatores aqui vão impedir que na superfície de uma célula do próprio hospedeiro o sistema complemento venha a ser ativado. Elas competem aqui, esses cofatores vão competir com o fator B e isso aqui vai inviabilizar que o sistema complemento seja ativado. Já na superfície bacteriana tem um diferencial bem interessante. Você tem aqui o complexo C3b-BB, né, aqui, que é a C3 convertase, e olha só que legal. Na superfície da bactéria, você tem o fator P, a properdina. A properdina ela funciona quase como se fosse um grampo molecular. Ela estabelece a ligação desse complexo na superfície da bactéria, estabilizando a ligação dessa C3 convertase na superfície da bactéria. Então, enquanto na superfície do hospedeiro existem vários cofatores que inibem a ativação do sistema complemento na superfície da célula hospedeira, na bactéria, além de você estabilizar a ligação dessa C3 convertase, você tem aqui esse grampo molecularzinho aqui, o fator P, que vai impedir que isso aqui se desfaça da superfície da bactéria. Então, aqui é aquele resuminho, né, básico. Então, você tem aqui a C3, um componente que vai se ativar espontaneamente, a C3B. Ela se liga à superfície do patógeno, que vai se ligar ao fator B, e esse pode, então, ser clivado pelo fator B. Vai formar esse complexo aqui, C3B-BB, que é a C3 convertase. Na hora que a C3 convertase clivar uma C3 e se unir a esse complexo, vai acontecer aquela mesma coisa lá, que quando recebe outra subunidade de C3b. Aqui você tem C3B2, B2 porque tem duas C3b. E o fator B clivado, isso aqui também é uma C3C5 convertase, tá? O fator B, o BA, não se conhece nenhuma função,
para aquela subunidade A, e a subunidade B tem a capacidade de clivar a C3 e a C5, né? O fator D é aquela serina protease que vai clivar o fator B, e o fator P é o nosso grampo molecular, a properdina. Ela vai estabilizar a ligação da C3 convertase nas células bacterianas. Então, assim, a mais diferentona, assim, eu acho que talvez é um pouco mais complicado de entender, é exatamente a via alternativa. A via clássica e a via da MBL são mais tranquilas assim para entender. Bom, essas vias elas estão interligadas, né? Porque afinal, se você tem aqui uma C3B que foi produzida a partir da via clássica ou da via das lectinas, essa C3B também é um alvo para início da via alternativa. Então você tem uma C3B, lá vem o fator B, a gente chegou uma C3B aqui, ele se liga, se ele se ligou a C3B, o fator D pode também clivar, e, portanto, dá início aqui, através da via clássica da via da MBL, também a via alternativa. Bom, aqui é um resumo de tudo aqui. Então, você tem quem é o iniciador da via alternativa? O fator D, né? Que reconhece o C3b livre na superfície da bactéria. Na via das lectina, a MASP, e da via clássica, a C1S. As relações de ativação delas são todas homólogas, né? Na via alternativa, se inicia a partir da C3b, né, já direto, e da lectina e da via clássica a partir da C4b. A C3, C5 convertases acontece... Tem uma tagarela aqui. Onde é que eu estava, meu povo? Aqui. Então, a ligação na superfície celular a partir da C3b na alternativa, e aqui a partir da C4b, que lembra lá que ela opsoniza e tal, para dar início à formação do complexo C3-C5 convertase. C3-C5 convertase aqui a partir do fator B, e aqui da C2b, quando elas duas se juntam, né, C4b, 2b. O controle de ativação na superfície celular, a C1R e o fator H. E aqui nessas duas vias também existem controle de ativação através da C1R e o C4BP. São aqueles competidores para evitar que o complexo se ative na superfície celular. Espera aí, gente, que tem uma bagunceira aqui atrás de mim. Pronto, a gente do caos foi embora. Deixa eu fechar aqui. Esqueci. Não gostou de ter ido embora, não. A opsonização, a principal opsonina é a C3b. E a ionização da via efetora, que a gente vai falar já já, é através da C5b, tá? E os mediadores inflamatórios locais, todos aqueles C2A, C4A, C5A, C3A, são todos mediadores pró-inflamatórios. Os principais é a C5A e a C3A, mas os outros eles também têm um papel de mediador inflamatório. E só tem estabilização na via alternativa, a properdina só se liga naquele complexo C3b-BB, tá? E aqui nessa C4b-2b não existe mecanismo de estabilização. Bom, entendendo até aqui, a gente já viu, então, liberação de mediadores pró-inflamatórios e também o processo de opsonização na superfície bacteriana. A gente vai agora caminhar para a terceira função do sistema complemento, que é exatamente o início da via que se chama complexo e ataca a membrana, que é a capacidade do sistema complemento matar aquela bactéria na qual se inicia toda essa cascata de eventos, tá? Então, você tem aqui a ativação da C5, você tem as C3, C5 convertase, né? Aqui a C3, C5 convertase vindo da via clássica e da via das lectinas, e aqui
a C3 e C5 convertase vinda da via alternativa. As duas têm as mesmas funções. Bom, se ela é C5 convertase também, então ela tem capacidade de clivar a C5. Então, forma C5b e a C5a, tá? A C5a é um poderoso ativador da inflamação local, ela tem sítio de ligação lá nos macrófagos para ativação de inflamação e fagocitose, e a C5b tem a capacidade de iniciar o complexo de ataque à membrana. Então, aqui, a C5a como mediador inflamatório, vocês estão observando aqui, o macrófago reconhecendo aqui o C3b aqui na superfície da bactéria, ela toda opsonizada aqui, e a C5a induzindo aqui ao macrófago se iniciar a fagocitose dela. Essas proteínas A, elas são todas anaflotoxinas, têm essa capacidade de induzir a contração do músculo liso e também aumentar a permeabilidade vascular. Induz que as moléculas de adesão nos vasos, aquelas moléculas lá que até que eu mostrei na aula passada para vocês, são também quimioatraentes. Participa aqui perdão, desculpa, gente, dos componentes do sistema complemento. Tem a capacidade de ativação mastocitária, aqui que vocês viram, ativando o mastócito, e também tem a capacidade de acelerar o processo fagocítico, tá? Então, todas essas proteínas têm esse papel de indutor do processo de inflamação. Então, assim, o sistema complemento ele é bem robusto. Vocês estão observando que ele tem várias funções. E o que eu acho mais fascinante dentro do sistema complemento é essa versatilidade de funções na resposta imunológica, né? E é tudo proteína. Todos nós, nesse momento, estamos produzindo no nosso fígado todas essas proteínas. Então, se essas proteínas, porventura, encontrarem uma bactéria, elas já vão se ativar e vão realizar essas funções automaticamente. Faz parte do nosso sistema imune inato. Tá? Bom, então, a partir da C5, quando ela está clivada, vai formar a C5A, né, que é aquele mediador pró-inflamatório, e a C5B. A C5b vai iniciar a montagem do complexo de ataque à membrana. Então, ela vai começar a polimerizar junto com essas proteínas aqui. A C5b, a C6 vai se ligar a C5b, formando o receptor para C7. A C7 vai se ligar a esse C5b6, e isso vai levar à exposição dos sítios hidrofóbicos da C6, permitindo assim que ela consiga se inserir na membrana plasmática do micro-organismo, seja uma bactéria, seja até vírus, ela consegue fazer isso, porque quando o vírus ele é envelopado, aquele envelope não é lipídico, então ela consegue também, através desses sítios hidrofóbicos, mergulhar no envelope viral, e isso permite então que a C8 consiga se ligar a esse complexozinho aqui, e na hora que a C8 se liga, se inicia a polimerização da C9. A C9 vai formar um canal, a partir de várias C9s vai formar um canal, e esse canal vai formar um canal transmembrana. E isso vai permitir que ocorra o vazamento do material intracelular ou do vírus, os componentes internos do vírus. Então aqui, eu vou mostrar o videozinho que tem isso acontecendo, tá? O outro vídeo aqui no Rodo era até mais bonitinho de ver, mas tem um outro videozinho que dá para ver isso aí acontecendo também. Então vocês estão vendo aqui, ó, C5b chegando, se incorporando a C6. Quando ela incorpora a C6, permite a ligação da C7, a ativação dela. A C7 então consegue entrar na membrana plasmática e estabelecer uma ligação mais forte. Esse complexo permite a ligação da C8, e quando a C8 está ligada, ela permite a polimerização da C9. Então, várias C9s começam a se ligar umas às outras, formando um poro. Aqui a microscopia, né, do poro, vocês vendo ele de cima e vendo ele de lado. Quando o poro se forma, o material citoplasmático vai vazar. E aí, isso vai levar à morte do micro-organismo, tá? Então, aqui é o tamanhozinho do poro, o tamanho que ele fica, né? Ele fica bem assim projetado para fora da membrana plasmática. É bem legal, né? Aqui atrás tem um vaso sanguíneo, tá?
E aqui são bactérias causando aqui uma infecção aqui no tecido. E aqui tem uma célula fagocítica ali atrás, um macrófagozinho. Então aqui você tem as bactérias. Essas bactérias, elas estão causando infecção. Na hora que ocorre a entrada das bactérias no organismo, existe uma sinalização do próprio tecido mostrando que ali aquele tecido está lesado, então já liberando alguns mediadores pró-inflamatórios. Alguns anticorpos chegam aí, opsonizam a bactéria, e aqui você tem a C1. Lembra que eu falei? Quando o anticorpo reconhece a bactéria, que é um reconhecimento específico, a C1 ela tem a capacidade de reconhecer esse padrão de ligação. Na hora que a C1 reconhece esse padrão de ligação, se ativa aqui a via clássica, tá? Então ali a C1R, que não está aparecendo ali, vai ser ativada, ela é capaz de clivar a C4 e a C2, que estão ali, né? O que vocês estão vendo aqui é a C4 clivada, isso se juntou com a C2, que também foi clivada. Isso aqui é uma C3 convertase. E uma C3 convertase, como eu falei, a C3 também tem a capacidade de se hidrolisar espontaneamente na superfície da bactéria. Então, vocês estão vendo aqui a C3 chegando aqui. É foda que o cara usou para todos os componentes do complemento a mesma figurinha, né? Seria legal se fosse cores diferentes para ficar mais didático. Então, o que vocês estão vendo aqui é a C3 se hidrolisando espontaneamente e se juntando com o fator B. Aqui também é uma C3 convertase, só que vinda do sistema complemento, da via alternativa. E aí, já que tem C3 convertase, vai chegando mais C3, e vai se clivando C3, e a bactéria vai ficando cheia de C3, C3b na superfície dela. E aqui essas bolinhas pequenas que vocês estão vendo é tudo C3A, que é um mediador pró-inflamatório, ou seja, aqui é um componente que vai ativar as células fagocíticas. Nessa ativação ela vai liberar citocinas, que vai alterar todo o tecido, se adaptando para agir contra esses micro-organismos, tá? Então vocês estão vendo as bolinhas indo embora, mas elas não estão indo embora para lugar aleatório, não. Elas estão indo embora com um propósito. Aqui na superfície da bactéria cheia de C3b, que é uma opsonina, né? A bactéria está ficando toda marcada para uma célula fagocítica, enquanto a C3A está indo embora ativar as células fagocíticas. E lá vai ela. Então, você tem aí um fagócito, provavelmente um macrófago. E ele recebe a sinalização da C3A. Na hora que ele receber a sinalização da C3A, ele começa a liberar mediadores pró-inflamatórios, que são citocinas, e essas citocinas vão atuar lá no vaso sanguíneo, modificando a estrutura do vaso para recrutar outras células fagocíticas para atuar sobre aqueles micro-organismos. Então, aqui atua como se fosse um recrutador de forma indireta, né? Vocês estão vendo que essa célula vai agora recrutar células lá do vaso, tá? A partir dessa sinalização por meio da C3A. Então, esses sinais que essa célula está liberando agora vão chegar lá no vaso sanguíneo. O que acontece lá no vaso sanguíneo, que não está mostrando aí na figura, é uma modificação da permeabilidade do vaso. Esse vaso vai se tornar mais permeável, facilitando com que as células saiam do vaso sanguíneo. E também lá dentro, isso aí na próxima aula eu acho que vou falar sobre isso, lá dentro do vaso vai ocorrer uma alteração da superfície do endotélio vascular. Lembra daquele outro videozinho que eu mostrei? Produzindo selectina que vão frear as células. Você vai ver que ela vai chegar aqui devagar, vai dar uma freada e vai sair do vaso. Então, essa sinalização que vocês viram, aquela célula produzindo, está exatamente modificando a estrutura do vaso para que essa célula que vai passar por aqui
possa ser recrutada e ela possa também sair do vaso sanguíneo. A célula vem rolando, né? Vem desacelerando, até que ela é freada. Vocês vão entender como é que isso acontece, tá? Ela sofre a alteração do citoesqueleto para poder fazer a diapedese, então ela sai do vaso sanguíneo. Então essa célula foi recrutada para atuar sobre a infecção. Vocês estão vendo que ela vem toda enxerida aqui já na direção da bactéria, com dois receptores celulares. Aqui é para ilustrar que essa célula ela tem todos os receptores celulares para reconhecer exatamente as opsoninas. Lembrando, opsonina é o quê? São proteínas com capacidade de marcar os patógenos. Marcar para quê? Para fagocitose. Então, se ela está marcando, existe alguém que reconhece essa marcação. Então, vocês estão vendo aqui um receptor que reconhece a C1, que reconhece a C3b, tá? E esse outro receptor que reconhece aqui o anticorpo. Então, são duas formas diferentes dessa célula reconhecer que isso aqui é um patógeno, porque ele está marcado aqui, tá? Essa marcação da imunidade inata e essa marcação aqui da imunidade adaptativa. Isso aqui, na verdade, isso aqui está sendo didático, tá? Não quer dizer que precisa ter os dois simultaneamente para que essa célula seja fagocitada. Esse receptor, se reconhecer a presença da C3b na superfície da bactéria, ele fagocita. Se ele reconhecer o anticorpo, ele fagocita. Então, assim, não precisa você ter várias marcações para que ela fagocite, não. Aqui é só porque ele está sendo mais didático. Ele mostrando que vai reconhecer o anticorpo e que também vai reconhecer a C3b, tá? Então, o fagócito reconheceu e, ó, isso aqui é um patógeno. E aí ele vai fagocitar. Bom, então a, vocês viram aí duas funções, né? Vira a função mediador pró-inflamatório, ela ativando lá a célula para emitir sinais para o vaso, para recrutar outras células fagocíticas para o local da lesão. Vocês viram a outra função como opsonina, ou seja, ela sinalizou para o fagócito que aquilo ali é um patógeno, então ela deixou marcado o patógeno para facilitar as células fagocíticas encontrar esses patógenos. E falta a última função, que é morte celular. Então vamos ver aqui. Então aí já está mais resumido, já está mais adiantado o processo. Você tem a C5, C6 e C7 ali já. A C5b, né? C6 e C7. Então chega a C8 e a C8 permite a polimerização da C9. A C9 forma um canal transmembranar e, como tem um canal na membrana, isso vai fazer com que o citoplasma extravase, levando então à morte da bactéria. E aí a bactéria morreu. Legal, né? Eu sei que é um pouco complicado, a aula vai ficar gravada, se vocês quiserem rever e tal, então vai ficar mais legal para vocês. E se quiserem tirar dúvida, também quiserem falar alguma coisa aí agora, eu acho bem legal o sistema complemento, porque pensa só, isso tudo é só proteico, né? Não teve nenhuma interferência celular nem nada, foi tudo a partir das proteínas, elas conseguiram desenvolver as três funções. Deixa eu fechar aqui.
Beleza? A Sinop fez engenharia civil. É, mas é assim, o outro videozinho, aquele que não rodou, ele é um pouquinho mais didático, assim, eu acho legal porque ele tem mais esse que eu mostrei para vocês, ele tem mais detalhes assim de tudo funcionando, se mexendo e tudo mais, então é bom também de entender. Mas o outro ele é um pouquinho mais didático, mais coloridinho, cada componente do complemento tem uma cor diferente e tal, então ele é um pouco mais fácil de enxergar. Mas eu vou deixar gravado, né? Tá gravando ainda aqui e depois eu disponibilizo para vocês e aí vocês revê quantos vocês quiserem. E qualquer coisa, gente, pergunta, tem um grupo do WhatsApp, pode ficar à vontade que eu respondo por lá também. Beleza?